reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos a Tua grandeza, poder, a Tua glória, Senhor, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. e ao partir o pão, Os nossos olhos se abrem e reconhecemos, quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor. queimam de amor. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra em nós, Senhor, oh, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, quem Tu és, tome o lugar de honra, quem Tu és, tome o lugar de honra, quem Tu és, tome o lugar de honra, quem Tu és. tome o lugar de honra. Que Ele encontre em nós um lugar preparado, sim, que deseja a presença dEle. Aplauda forte ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que cadeias caem por terra. Eu já quero te convidar a erguer as tuas mãos, o mais alto que você pode, adorando, buscando a presença dEle. Oh, meu Deus, maravilhoso Tu és, Senhor, maravilhoso Tu és. Só quero declarar Seu nome, Jesus.
sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Só quero declarar seu nome, Jesus. E todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura. Quebra as cadeias, dissipa as trevas. Aleluia. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre a ansiedade, seus cativos. Oh, seu nome é poder, seu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é, teu nome é, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas. Oh, vitória dá. Nós declaramos o teu nome, Senhor, sobre toda a situação que talvez não tenha saída, mas em teu nome há saída. Em teu nome há, Senhor. Em teu nome, Jesus. Se você pode, em alta voz, declare sobre as montanhas. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda, sobre as famílias. Oh, sobre as montanhas e sobre as montanhas, e sobre as famílias. Jesus, seu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Seu nome é, seu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Dissipa as trevas, vitória. Seu nome é poder, seu nome é cura. Quebra as cadeias, dissipa as trevas. Seu nome é, seu nome é,
seu nome. Dissipa-se. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade na voz daquele que tudo criou e pôs tua palavra e escudo para os que nele creem. E não há de nós e a tempestade acalma na voz daquele que tudo criou e pôs palavra é cura e escudo para os que, se você pode erguer as suas mãos e cantar, buscar a presença dele. Oh, em ti cadeias se rompem, Senhor, muralhas caem, meu Deus. Oh, maravilhoso Deus. Não haver nem que se fechem diante e a tempestade na voz daquele que tudo e pôs e escudo para os que nele creem. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia! Que alegria estarmos aqui nessa manhã. Se tu pode dar um abraço quem está do teu lado. Diz que bom te ver aqui. Que bom ver você aqui com a gente nessa transmissão, ainda que não seja no momento ao vivo que você esteja assistindo. Glória a Deus pela internet, glória a Deus pela tecnologia. Ela é de Deus e Deus flui a unção dele através das redes. Deus flui a unção dele através desse canal. Deus faz milagres, Deus toca corações, Deus transforma vidas. Tudo isso já estava no plano de Deus antes ainda da criação do mundo. Por isso, creia que o Espírito Santo ouve a tua oração, recebe o teu louvor e toca a tua vida nessa manhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus, amém? Aleluia. Pode sentar, meu irmão, minha irmã.
nessa manhã de Santa Ceia, essa manhã gloriosa. A gente sabe que nós somos uma igreja que sempre tem e sempre terá visitantes. Amém? A Manancial sempre tem e sempre terá visitantes. Então, nós somos ficamos muito honrados pela visita dos nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos visitam. Depois vocês serão saudados pelo profeta. E esse culto é o principal culto da igreja. É o nosso culto de Santa Ceia. Nós temos agora pela manhã, depois das 19 horas também. E a Bíblia não diz quantas vezes tem que ter. A Bíblia não determinou que tem que ser uma vez por mês, tem que ser no domingo. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia diz, todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Todas as vezes. Então, a história da igreja foi convencionando e nós aceitamos isso tranquilamente e entendemos que há a bênção de Deus assim. Então nós nos reunimos uma vez por mês para cear, como igreja, como corpo. E eu falo isso porque eu quero ler um texto. Se o momento da oferta, que é este momento, que não é um intervalo, é parte do nosso culto. O nosso culto, ele tem oração, ele tem música, ele tem oferta do fruto do nosso trabalho, ele tem milagre, libertação, ele tem, aleluia. Glória a Deus, porque no nosso culto dá para dizer, a gente está melhorando, a gente está só no comecinho, mas dá para dizer que tudo que Jesus fazia na terra, você encontra num culto aqui. É tudo Jesus que faz. Jesus transformava corações, Jesus ressuscitava mortos, nós vamos chegar nisso aí, irmãos. Jesus levantava o paralítico, Jesus curava o cego, Jesus curava o doente, Jesus entregava uma palavra de vida, Jesus entregava alegria, mudava os corações. É para isso que serve a igreja. E vamos nos manter bem humildezinho, com a cara no pó, para que Jesus possa fazer cada vez mais. Amém? Mas eu estou dizendo isso porque se o momento da oferta fosse um momento em que o nosso interesse fosse fazer você dar dinheiro, eu jamais leria o que eu vou ler agora. Este é um momento de ensino, aprendizado, solidificação na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que fazer por fé, com entendimento. Eu quero ler um texto que está na carta aos Hebreus. Por favor, coloque para mim aí. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Eu estou na NAA. Eu estou no meu momento Hebreus. Eu estou meio que preso na carta aos Hebreus. Hebreus 10, 10 do 32, por favor, 32, até o final. Preste atenção nisso. Lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, você entende o que é isso? O dia que Jesus chegou na tua vida, tirou as escamas dos olhos, você entregou seu coração para Cristo, a ignorância foi embora, as trevas foram destruídas, a luz chegou, é esse dia. Você lembra desse dia? Quem lembra desse dia? Dá um glória a Deus aí. Eita, aleluia. Lembre-se dos dias passados quando, depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros casos, vocês se tornaram coparticipantes
com aqueles que foram tratados assim. Amém? Dá para acompanhar? Se sujeitaram, ele dizendo, vocês se sujeitaram depois que aceitaram a Cristo, a um tratamento vil, maldoso, de dor, de sofrimento. Ou quando não era com vocês, vocês ficavam sabendo de alguém que estava passando por isso, e vocês chegavam junto. Se é para participar, se é para dar auxílio, apoio, eu estou junto contigo. Co-participantes com aqueles que foram tratados assim. Por quê? Vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, oh aleluia, mas somos da fé para a preservação da alma, oh aleluia. Meu irmão, a palavra nessa manhã, para nós, o texto, não tem palavra mais poderosa que o texto bíblico. Você percebeu a unção de Deus fluindo na leitura do texto, sim ou não? Irmãos, o nosso coração tem que estar confiante no Senhor. O texto fala de um povo que, quando foi alcançado pelo Evangelho, recebeu o Evangelho de tal maneira e se entregou de tal maneira que a entrega deles lhes trouxe prejuízo. Prejuízo. Ou eram maltratados, ou não aguentavam ver os seus irmãos sendo maltratados e se juntavam a eles. Em certos momentos, tiveram seus bens, tiveram perdas materiais por causa do Evangelho. Mas onde é que eles mantiveram o coração deles? Na esperança do patrimônio que está por vir. Meus irmãos, houve um tempo em que em alguns lugares isso foi confundido com: não é vontade de Deus que o seu povo prospere na terra. Isso não foi uma interpretação feita de um coração ruim, foi na intenção de tentar ser o melhor possível para Deus, julgando que é regra sofrer aqui, passar necessidade para honrar a Deus. Isso não é verdade. O que a Bíblia está dizendo é: se por causa do Evangelho você tiver que perder, que o seu coração esteja tão firme em Deus, que a perda não abale a sua fé no Senhor. Não é tem que perder tudo, é se precisar perder, eu perco, porque sei o que me aguarda lá em cima. Irmãos, isso é a fé. Isso é a fé. Pastor, então por que está falando isso no momento das ofertas? Porque quando nós ofertamos, cada vez que nós ofertamos, nós estamos dando esse sinal para Deus. Deus, eu sei que Tu é um Deus abençoador, eu sei que Tu quer a prosperidade do Teu povo, eu sei, Senhor, que se eu batalhar, se eu trabalhar, o Senhor me abençoa, o Senhor me prospera, inclusive o Senhor prospera por causa dos propósitos da igreja do Senhor aqui na terra, e o Senhor está procurando corações assim nesse tempo, que Ele possa derramar, porque sabe que o coração e a esperança estão firmes em Deus. Em Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer nessa manhã, meu irmão? Você tem que ter certeza de onde está o seu coração, para que caso o Espírito Santo exija algo de ti ou de mim, nós sejamos aprovados nesta prova.
ele encerra dizendo: o que importa é, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Mas ele dá o top no presente dizendo: mas nós não somos desses que retrocedem. Oh, você pode ficar de pé nessa hora? Aleluia. Nós não somos dos que retrocedem. Você pode dizer para 2, 3 na tua volta: ei, não é da gente que ele está falando. A gente não é dos que retrocede, não. Não. A gente é do que avança. Nós somos do que avançam. Aleluia. Sabendo o que nos aguarda lá no céu. Então aqui tudo está sujeito à vontade de Deus. Tudo é dele. Nossa vida é dele. Nossos bens são dele. Tudo é consagrado a ele. Nós não retrocederemos jamais. Quantos creem nisso? Digam aleluia. A oferta hoje é começo de mês, irmão. É uma sinalização. Senhor, estou mostrando aqui que o que eu tenho é teu, e que o meu maior tesouro não está nessa terra. E aí eu te pergunto: Deus quer que tu prospere, sim ou não? É óbvio que sim. É óbvio que sim. O que Ele quer é o nosso coração. Pai, receba nossas ofertas, nossos dízimos. É o primeiro dízimo deste semestre. E as notícias não são boas. Não vivemos por notícia. Nós vivemos pela boa nova, o Evangelho, a palavra de Deus. Mas Satanás, ele fica lançando dardos, Senhor, setas contra a mente do teu povo, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós repreendemos ele. Como está escrito em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Consagramos esse semestre ao Senhor. Consagramos nossas rendas, nossos bens, nossos carros, nossos móveis, nossas roupas, nossa vida ao Senhor. E colocamos aos teus pés a nossa oferta, o nosso dízimo, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Por favor, já permaneça de pé, pode fazer a tua oferta. Nós já vamos começar a cantar mais canções ao Senhor. Tem os envelopes para quem vai fazer em espécie, tem o QR Code aí mesmo na cadeira, aqui tem a chave Pix, temos máquinas de cartão nas duas extremidades aqui da plataforma. Você que está na transmissão tem todas as informações, aí o superchat também para participar desse momento. Vamos ofertar com alegria ao Senhor que nos sustenta, ao Senhor que é o nosso Deus. Deus abençoe. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja
lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Tirar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida Com adoração, vale a pena só me emocionar. buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção Que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Se você pode erguer as suas mãos em adoração a Deus neste lugar e declarar que o seu coração é dele. Que o nosso louvor não seja momento lágrimas vazias, sem ar, que o nosso amor, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, corações esquecidos. pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter Tudo e não ter nada, tirar meus lábios, não minha alma. eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar. Buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar. Buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, Se o meu coração não queimar por ti, esse seja, Senhor, e seja a nossa adoração nessa manhã. Oh, Jesus. Oh, oh. Continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Que o nosso louvor não seja momento de lágrimas sem avivamento. Que o nosso amor honrado com os
Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? de dar meus lábios com minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar a vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, Buscar as canções mais lindas pra cantar. se eu não for uma canção que alegra a Ti. Se o meu coração Queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas pra cantar. e se eu não for uma canção que alegra a Ti, Se o meu coração não queimar por ti, que essa seja a nossa oração nessa manhã, Senhor. Que Tu encontre aqui sim corações quebrantados, contritos diante da Tua presença. Queremos mais de Ti, mais de Ti. Tem fogo nos olhos, e que era lindo assim, meu noivo esperado. eu abro a minha Se você anseia por Ele, erga a sua voz e as suas mãos e cante forte. Tem fogo, oh, Eu não imaginava que era aquilo, oh, meu noivo esperado. eu abro a minha casa, pode morar aqui e pode morar aqui. Oh Senhor, em nossos corações, Jesus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. E pode morar Yeshua. Yeshua, yeah. Yeshua, Yeshua. Enche este lugar, Espírito Santo de Deus. Enche-nos de Ti, Yeshua. Yeah. Se você pode erguer a sua voz em adoração a Ele, oh Espírito Santo de Deus, ministra sobre nós nessa manhã. Oh la manassa, yeah, yeah, yeah. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Ainda mais forte, clame Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua.
nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar. Enche este lugar, Espírito. Tem fogo e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Era lindo assim, era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Era lindo assim, era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. E pode morar aqui. Oh, morar aqui. Levante as tuas mãos e adora Ele. Levante as tuas mãos e adore. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha, Eu vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha, Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. vou gastar a minha vida diante do teu altar. Levante as tuas mãos e diga: Espírito Santo de Deus. Mais forte, Espírito Santo de Deus. Toma minha mente, toma minha alma, toma o meu espírito, toma todo o meu ser. Fala comigo, Senhor. Transforma a minha vida, muda-me, molda-me segundo a tua palavra. E a ti seja a honra, a glória e todo louvor. Você pode aplaudir a Cristo? Aplauda bem forte, aplauda bem forte. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Glória a Deus. Senta lá, igreja linda, igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Igreja incendiada pelo Senhor. Quantos estão felizes nessa manhã? Digam amém. Glória a Deus. Peço perdão aos amados, a voz está meio afônica. Que luta. É que a gente não para, né? Pregar, conversar, aconselhar, e a voz não consegue restaurar, mas Deus é fiel. Quem está feliz, diga amém. Gente, estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito em nosso meio. Muitos milagres. Agora nessa semana, nas lives, nós vimos Deus fazendo coisas tremendas, gente. Ontem, o pastor Mateus esteve ministrando agora em Canoas junto comigo, na igreja do pastor Lucas. Faz o que isso? 10 dias? Meu Deus, quarta, né? Quarta. Sem ser nessa quarta agora, gente. Na outra para trás. Então quarta-feira agora fez 7 dias. Aí, quinta, sexta, sábado. 10 dias.
Eu estou pregando na quarta-feira lá no Pastor Lucas, e de repente Deus me aponta um casal. Eu olhei para eles assim, e eu disse: olha, vocês estão planejando engravidar? Deles, Deus, pois Deus está dando algo hoje aqui. Ontem à noite, estou em casa tentando me recuperar, e o pastor Lucas manda uma mensagem: paz, meu mano, olha essa. Aí pegou, mandou uma foto de uma menininha, fui promovida a irmã mais velha. Ele disse assim: mano, esse aqui foi o casal que tu profetizou agora na outra quarta-feira. Esse bateu o recorde, porque o mais rápido que eu já tinha visto de eu liberar uma palavra e a pessoa engravidar foi a Vanessa e o Israel, que foi tão forte. Quando eu fazia as lives aqui ainda, e eu entreguei a palavra dizendo: ó, tem uma mulher aqui entre 30 e 35 anos, você está ao vivo comigo, Deus está me dizendo, você nunca engravidou, mas você vai engravidar. E ela de fato já ia fazer 35 anos naquele ano, e ela nunca tinha conseguido engravidar. Em 14 dias ela ficou sabendo que estava grávida. Foi tão forte que eles vieram de Santa Catarina para consagrar a criança aqui, e decidiram, para honrar a Deus, chamar o menino de Samuel Felipe, né? Só que agora 10 dias, gente. Aí eu perguntei para o pastor Lucas: tá, mas eles estavam planejando ou não? Daí ele deu uma risada: pior que não, mano. Então eu já vou dizer para os casais aí, se cuidem, viu, gente? Deus é bom, amém, amados? Sexta-feira eu liberei uma palavra. Cadê o Cristiano? Desapareceu. Ainda perguntei: posso falar? Você vai confirmar? Vou. Ó. Sexta-feira na live Deus me deu uma orientação. Eu disse: hoje, a partir das 11 horas, alguém vai receber um contato de uma promoção, alguma coisa que Deus vai estar movendo forte. 11h37 da manhã, ele recebeu uma chamada de um rapaz cristão, onde ele vai estar assumindo o cargo de gerente numa empresa. Você pode aplaudir Jesus, que tem feito maravilhas. Mais forte para Jesus. Alguém vai dizer: mas por que o senhor não profetiza cura sobre o senhor mesmo? Já profetizei um monte, irmão. Tem coisas que Deus permite a gente passar, gente, não adianta. E nisso nós temos que nos alegrar. Entender que Deus é Deus acima de todas as coisas. Deus é Deus acima de toda e qualquer situação. Mas eu estou aqui hoje para profetizar sobre a sua vida esta mesma unção, esta mesma graça que tem ministrado. Essa semana, acho que foi Dona Joana, até o pastor Felipe comemorou comigo. Gente, pensa num negócio triste que estava acontecendo na família deles. Uma obra de ocultismo contra a vida desse homem. E em um ano, gente, bem rápido, esse homem tinha uma loja de carros, e ele vendeu um carro, deu um problemão no carro, e o cara foi lá, reclamou, ele pagou o conserto. Depois ele voltou com mais um problema, ele pagou o conserto de novo. Outro problema, na quinta vez ele já tinha perdido todo o lucro e mais um tanto do carro. Ele disse: olha, quem sabe o senhor me devolve esse carro, e eu lhe dou um outro carro. Não, tem que ser esse e tal. E ele continuou brigando. E voltava com 2, 3 pessoas, ameaçavam eles, isso lá em Recife. Chegou ao ponto em que ele, 1 ano e pouco atrás, ele disse: olha, então o senhor me devolve o carro, ele devolve todo o dinheiro. Ali ele já tinha perdido mais da metade do valor do carro. Mas ele, para fazer certo, ele disse: não. E o cara disse: não sei o que. Inclusive, eu vou fazer coisa de ocultismo contrativo, botar teu nome no cemitério e tal. E diz que dali para lá foi queda livre, a ponto dele chegar a perder a loja, quase perderam a casa, quase perderam o casamento. Eu não lembro dessa palavra. Diz que lá atrás, 1 ano e tanto atrás, eu chamei ele pelo nome na live, falei não sei o que, eu não lembro. Mas que dali em diante, Deus começou a levantar eles de uma forma, amados. Dizendo, Deus me mostrou que esse trabalho no cemitério está desfeito. Eu, de fato, não lembro, não vou mentir dizendo que eu lembro essa data. Está mentindo aqui, gente. E só para vocês terem uma ideia, a esposa dizendo: hoje meu marido, assistindo às suas lives, se transformou num verdadeiro, foi isso que o pastor Felipe comemorou, um verdadeiro sacerdote do lar. Só assistindo às lives. Ele não era cristão.
Hoje, daí agora eles frequentam uma igreja. Ele vai começar, ou já começou, a trabalhar como obreiro na igreja. Tiveram a vida restaurada, amados, a família. Hoje eles têm uma nova loja. Aquela lá realmente faliu, perderam o nome. Tem uma nova loja que é o dobro do tamanho, tem o dobro do número de carros. Em um ano. Um ano Deus fez isso. E eles estão estudando de virem com loja, com família, para morar aqui, andar olhando Gravataí, andar olhando Canoas. Se Deus está dirigindo, Deus abençoe. Gente, Deus está fazendo, Deus está restaurando famílias, Deus está restaurando casas, restaurando casamentos. Não é só questão de dinheiro, amados, é questão de restauração, vidas sendo ressignificadas. Vamos mergulhar, amados, porque o que Deus está fazendo é tremendo, é poderoso. Amém? Quem está feliz essa manhã, diga amém. Não esqueça, põe a imagem para nós, por favor. Terça-feira, pastor Júnior Batista vai estar aqui conosco. Esse grande homem de Deus. Você pode aplaudir Jesus, amado? Vamos ter um culto muito especial com ele aqui. Por favor, não perca. E no final nós vamos ter também a Santa Ceia para aqueles que eventualmente não conseguiram estar aqui nem agora de manhã e eventualmente não estarão também à noite. Amém, gente? Então, terça-feira, todos são muito mais do que convidados para estarmos juntos aqui recebendo de Deus através desse grande homem de Deus. Para quem não o conhece, ele tem um ministério muito grande em Floripa, cidades ao arredores. Já está saindo para fora de Floripa, já tem igreja na Europa, tem igreja nos Estados Unidos, né? Uma igreja aí com certeza com mais de 15 mil membros. É um homem de Deus, sabe? Pensa, olha, gente, pensa num príncipe, cara. Pensa num príncipe. Você não pode perder o que Deus vai fazer fluir através da vida dele sobre as nossas vidas. Eu falei para ele agora há pouco, cara, eu botei, porque ansiedade não é certo, né? Mas só usando essa palavra para tentar mostrar, eu disse, cara, eu estou com uma ansiedade santa para ouvir de Deus através da tua vida. Então terça-feira ele vai estar aqui com a gente, nos abençoando. Amém, gente? Gente, quem está nos visitando nessa manhã? Deixa eu ver aqui, por favor. Tem alguém nos visitando? Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar já pela sua vida. O pastor Alex teve essa pegada santa. Por favor, fique de pé, você que está nos visitando. Nós queremos te abençoar. Tem mais alguém? Desculpa se é constrangedor, mas é para abençoar. A igreja toda, levanta as mãos, vamos abençoar. Pai, nós te agradecemos por essas vidas preciosas que estão aqui. Obrigado, meu Deus, por trazê-los aqui. Pai, abençoa a casa deles, a família deles. Meu Deus, nós declaramos que eles nunca mais serão os mesmos, em nome de Jesus. E se a igreja concorda, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E agora, nós gostaríamos de dar para vocês um brindezinho especial, para vocês não esquecerem mais da gente. Um baita de um homem desse chorando, por quê, rapaz? Cara, que lindo, velho. Que Deus abençoe, olha só, gente, que lindo. Que lindo, desculpa a brincadeira, mas eu também, cara, eu sou chorão, que tu não tem ideia. Então, pessoal do Boas-Vindas, por favor, fiquem à vontade, nós queremos dar só fica a mão levantada até o pessoal do Boas-Vindas já entregar para você que está aqui pela primeira vez. Pode sentar, pode sentar. Amanda, manda eles sentarem, Amanda. Aí. Glória a Deus. Quem está feliz nessa manhã, diga amém. Gente, as obras, não sei se vocês viram, mas o piso todo já foi pintado. Vai ser passado uma cera especial para você poder pisar bem cheiroso, bem bonito. Né? A nossa cozinha ali da nova cafeteria Manancial já está com o piso praticamente pronto, é isso? É isso, gente? Já está pronto, glória a Deus, né? Agora tem os acabamentos, depois nós vamos partir aqui para trás, nós vamos ter uma linda cafeteria ali para você poder chegar, principalmente os cultos de dia de semana, você vem ali, vai ter um tempo com os irmãos, né? Pede seu cafezinho, come alguma coisinha por causa do trabalho que vem direto, e aí já vai falar das coisas de Deus. Pensa, nós estamos querendo criar um ambiente para abençoar você cada vez mais, amém? Estamos andando muito com a questão do discipulado, gente, estamos caminhando para a glória de Deus. Tem algum outro aviso, gente, que eu esteja esquecendo? Não? É isso? Vamos para a palavra de Deus? Vocês me perdoam de eu estar com a voz assim, gente? Amém? Eu não posso deixar de... Tem que falar, né? É um tio para mim.
meu irmão Jeremias, sua querida esposa Heloísa, que alegria tê-los aqui. Um beijão no coração, nós amamos vocês. Os pais do Tiaguinho estão aqui hoje. Glória a Deus, queria que a igreja aplaudisse Jesus na vida deles. Eu não vou dizer que muito eles me acolheram. Na verdade, eles sempre me acolheram. Na minha juventude, na minha adolescência. Amo vocês. Uma alegria ter vocês aqui hoje com a gente. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: como viver a vida de Deus em um mundo de tantas pressões? É ou não é verdade, gente? É pressão de tudo que é lado. Você não tem ideia da pressão que eu estou sentindo por saber que eu tenho esse papel a cumprir, está com a minha voz assim. Aí o cara vai lá e toma xarope melagrião, e toma não sei o quê, e fica chupando aquele arzinho que sai, o soro fisiológico. Até comprei um aparelhinho, aquele que tu carrega na mão e carrega na tomada, e nada adianta. E aí é problema na calha, e é problema no canto, estou falando lá de casa. E é problema que estoura a mangueira que traz a água, e daí estraga o balcão da casa que é alugada. E é pressão daqui, e é pressão dali. Agora, graças a Deus não tem cachorro. Se você tem, Deus abençoe. Mas eu tenho gato. Então é o gato e é o cachorro. E é pressão por causa da esposa. E é pressão por causa do filho. E aí o filho não sei o quê. E daí a filha, eu não tenho filha. Pelo menos não tenho de sangue, né, dona Sofia? Mas é pressão para tudo que é lado, gente. É ou não é verdade? Como viver a vida de Deus no meio de tudo isso, gente? Aí é o cartão de crédito que o capiroto foi lá e comprou alguma coisa que a gente não viu, porque a conta não está batendo. Esse é o pior. A conta não bate. E o pior é que fomos nós. Mas é essa pressão e mais a outra pressão. Como viver a vida de Deus, gente? Como viver o tudo que Deus tem para nós num mundo de tantas pressões? Fora famílias que às vezes passam por um processo de uma família, e eu falo com todo o respeito do mundo, não estou julgando você, nem menosprezando a sua luta, muito menos sendo talvez preconceituoso, mas às vezes vivendo dentro de uma família completamente disfuncional, sabe, completamente disfuncional, onde o marido não sabe o seu papel, onde a esposa não reconhece o seu marido, ou onde talvez a mulher não sabe o seu papel, os filhos não sabem. Eu falei ontem na live, gente, eu não sei qual delas. Onde é que estão os filhos, gente? Todos que moram com os pais, não só aqueles que moram, nós também. Onde é que estão os filhos que ainda têm pais vivos? Gente, papel de filho, não. Olha para o filho que está do seu lado aí, por mais que ele seja o seu marido e ele não more com o seu pai, fica a mão levantada e olhando. Diga assim, ó: o teu papel não é obedecer. Não é, gente. O papel do filho é de honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe, pode baixar, querido. Honrar pai e mãe é muito mais do que obedecer, gente. Obedecer, queridos, desculpa, dizem por aí que gatos não obedecem, né? Os nossos gatos lá em casa, ele obedece. Tem o gordito, que é um dos gatos. Ele ama pegar um sol. Então a gente chega, abre a porta, ele quer sair, ele fica ali. Então ele sabe que ele não pode ir adiante. Quando a gente tem que botar ele para dentro, a gente só abre a porta, entra, ele entra. Então, não sei, os nossos gatos obedecem. Gente, obedecer é coisa de pet. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: obedecer é coisa para pet. Filhos não só obedecem, eles têm que honrar pai e mãe. Mas o que seria honrar? Honrar é fazer com que o outrem, como meu pai gostaria de usar, ou o outro, se sinta especial. Filhos, nós precisamos fazer nossos pais se sentirem especiais. Isso é honrar, gente. Honrar é isso. E quero dizer mais: o marido precisa honrar a sua esposa. Não, porque o honrar faz parte do amar. Quem ama, honra. Quem diz que ama e não honra, não ama de verdade. Quem diz que ama, mas não honra, só busca seus próprios interesses. E às vezes nós nos sentimos pressionados porque sabemos que estamos errando nisso. É ou não é verdade? Eu me sinto pressionado, gente. Não por vocês, não por ninguém, mas por mim mesmo, quando eu sei que eu estou errando em algo.
Quando eu sei que a minha agitação no trânsito não é só em função de chegar no horário, de cumprir um compromisso, mas porque talvez eu não orei o suficiente e por isso eu estou meio estressado no trânsito. Eu estou abrindo meu coração aqui, gente. Isso às vezes também é uma pressão. E aí a pergunta volta: como viver tudo que Deus tem para nós, a vida que Deus tem para nós, em meio a tantas pressões? Eu tomei nota de algumas coisas. Olha só, o pastor Felipe está me dizendo que tem um visitante de Itu aqui em São Paulo. Onde é que está esse amado? Ô queridão, que Deus abençoe. Poxa, Deus abençoe. Vamos aplaudir, igreja. Obrigado, pastor Felipe. Querido, como é que você chegou aqui? Como é que você nos conheceu? Como é que você veio? A Cátia Nascimento, nossa ovelha. Ah, que bênção. Ô queridão, que Deus abençoe. Depois, se a gente conseguir dar um abraço em você. Mais uma vez, família Manassés aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Mais um fruto aí das nossas lives. Louvado seja o Senhor. Então aqui eu quero passar 5 dicas rapidamente para nós conseguirmos viver o que Deus tem para nós, mesmo diante de tantas pressões, gente. Número 1, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: fortaleça a sua mente com a verdade de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos pegar os versículos 3 a 5. Porque embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando, olha isso, cativo, ou levando ao cativeiro todo pensamento, nosso pensamento, à obediência de Cristo. Eu gosto mais da tradução disso, levando cativo, como é que está aqui? Aqui, ó. Levando cativo todo pensamento, ou seja, gente, é nossa obrigação levarmos os nossos pensamentos como se fosse, sabe, um prisioneiro, mas é um prisioneiro de amor. Aprisionados por amor. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga: estamos aprisionados a este amor. Amém, amados? Esse amor que nos constrange, e nós temos que levar cativo os nossos pensamentos. Ou seja, quando eu vejo, quando eu identifico, esse é o nosso culto racional de Romanos 12. Quando eu identifico que os meus pensamentos estão escapando daquela, vamos dizer assim, daquela normalidade espiritual, daquilo que eu sei que me leva mais para perto de Cristo, eu preciso puxar o freio. Dizer: não, o caminho não é esse. Não posso pensar assim dessa pessoa. Não posso pensar assim da esposa, as mulheres. Não posso pensar assim no meu marido. Eu preciso levá-lo à presença de Deus em oração, em jejum, e não ficar trazendo julgamento. Você está entendendo isso? Diga amém. Os maridos jamais sufocarem suas esposas em função de uma palavra que fala sobre submissão, entendendo que é a mulher que se submete, não o homem que submete a mulher a ele. Você entende isso? Não é o homem que submete a sua mulher. Não, você tem que ser submisso. Não. E até porque a palavra submissão está falando de estar junto na mesma missão, debaixo de um comando de Deus que vem através do marido. Amém? Então é a mulher que se submete. Ela se coloca junto do marido em amor, em amor, em amor, em função dessa missão recebida da parte de Deus. Então, as maiores pressões que enfrentamos, muitas vezes, gente, elas começam na nossa mente. E eu falei isso aqui já faz umas 2 ou 3 semanas atrás. Coisas que nós às vezes pensamos e acabamos nos sabotando. Não, porque eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Gente, lembra que eu falei daquele testemunho de uma avó que fez até voto, porque a neta, tinha se preparado muito bem para um concurso, foi lá nervosa, deixou de assinalar 3 questões, e por causa das 3, quem lembra disso? Levante a mão. Então, tem uma pessoa conhecida nossa, que eu não posso citar nada aqui,
porque eu não tenho autorização. Mas essa pessoa se preparou por 6 meses. Fez uma preparação gigantesca para uma espécie de um torneio. E aí depois dessa preparação, fizeram a viagem, alugaram quarto de hotel, fizeram tudo. Só que a programação antes da prova foi negligenciada. E ali essa pessoa que estava preparadíssima foi desqualificada porque não chegou a tempo. Pensa numa pessoa que estava pronta para vencer, mas por causa desse detalhe final, acabou nem podendo competir, amados. Então isso muitas vezes acontece conosco, porque nós deixamos com que a nossa mente ela escape daquele propósito, daquela ideia, daquela meta, daquele alvo, daquele objetivo que Deus colocou em nosso coração. Por isso, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: precisamos levar cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Amém? Número 2, permaneça em Cristo diariamente. Porque quando nós fracionamos as coisas fica mais fácil. Por exemplo, para você ter uma dieta de sucesso, você não pode pensar no objetivo final. É mais fácil você olhar, não, peraí, eu tenho que perder 20 quilos. Cara, se eu perder 500 gramas por semana, são 2 quilos por mês. Em 10 meses, eu bati a meta. E aí vai ser uma perda saudável, vai ser uma perda que vai trazer, vamos dizer assim, uma resposta positiva para o corpo, porque até perder peso demais não é bom. Não é bom, porque diminui vamos dizer assim, a robustez da musculatura, sobrecarrega juntas, articulações, ligamentos. Isso traz um prejuízo. Queridos, as verdadeiras mudanças, as verdadeiras e sólidas mudanças, elas passam por processos. Ontem eu falei numa das lives para nós não desprezarmos os processos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não despreze os processos. Diga: não despreze os processos. Sabe por quê, amados? Porque existe aprendizado no processo, existe amadurecimento no processo. Os processos não são bons, gente. Às vezes os processos são demorados, às vezes eles são, sabe, carne processada. Já moeu carne, dá para ouvir os nervos. Eu lembro quando a mãe moía carne em casa, você escuta os nervos estourando. Às vezes Deus precisa fazer isso na gente, para nos moer, sabe, para extrair de nós o melhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não despreze os processos, por mais dolorosos que sejam, por mais demorados que aparentem ser. Existe milagre no processo, amadurecimento no processo. Gente, é no processo que a gente adquire autoridade. Autoridade espiritual não é algo que se recebe só com imposição de mãos. A pessoa veio aqui e recebeu imposição de mãos, agora ela tem autoridade. Não, amados. Eu lembro uma vez, nós estávamos, ainda no início, quando eu comecei a andar com o evangelista Bonk. Não sei se você conhece ele, hoje ele está na glória já. Mas o homem que, através do seu ministério, mais pessoas conheceram o Senhor Jesus em toda a história até hoje, do mundo. Deus me deu o privilégio de poder andar e fazer parte do ministério dele. E eu me lembro que nas primeiras vezes nós estávamos indo, o pastor Emerson daqui do Brasil, o escritório desse ministério aqui no Brasil é em Curitiba, e eles me convidaram para participar de uma viagem onde o pastor Bonk estaria pregando no centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Foi lá em Belém do Pará, num grande pavilhão que cabe lá 10 mil pessoas, devia ter umas 200 mil pessoas. Sério, entupido, tinha gente na rua. E o pastor Bonk ia pregar. E nisso ele ia pregar também em Manaus, num movimento que ia acontecer, onde era para ter 200 mil pessoas, tinha muito mais que isso. E nesse meio tempo também pregou no estádio do Mangueirão, acho que é, lá em Belém do Pará.
estádio completamente lotado também. Eu pude estar junto com ele, ao lado dele, peguei voo na poltrona do lado, onde pude conversar, pude aprender, pude receber de Deus. Só que eu queria uma oração. Então eu tinha almoçado com ele, eu tinha jantado com ele, eu tomava café da manhã com ele, eu conversava com ele. Eu tirei uma foto, quer dizer, várias fotos, né, na plataforma daquele estádio lotado. E um dia depois nós ficamos vários dias juntos. Só que eu queria, do tipo, 5 ou 10 minutos só com ele e uma oração dele, para que aquela unção que estivesse e que estava com ele viesse sobre minha vida. E eu estava naquela angústia, gente. E quando eu vi que faltava uma noite só, eu me desesperei, gente, sério. E eu comecei a chorar no quarto. Eu disse, eu vou descer, vou lá tomar um café no lobby do hotel, na recepção, vou dar um... Vou ficar chorando aqui, cara. E eu desci, estou lá tomando café. Daqui a pouco, e eu de costas para ninguém me ver. O pastor Emerson viu, veio. Quando ele chegou assim, e aí, pastor Samuel, o que houve, homem de Deus? Eu, pastor, nada. Não. Daí ele já sentou, traz um café para mim. O que houve? Eu disse, pastor. Não, deixa assim. O que houve? Pois é, eu sou muito grato. Vocês me trouxeram aqui, me pagaram tudo, hotel, passagem. Só que eu queria, sabe, pastor, eu queria uma foto com o pastor Bom. Deus, não, foto eu já tenho. Não, mas nós vamos providenciar para o senhor bater uma foto bem bonita com ele lá no... Não, pastor, foto eu já tenho, fiz foto aqui, ó, pá. Eu queria que ele orasse por mim, sabe? Eu queria que ele transferisse essa unção que ele carrega. Ele disse, pastor Samuel, mas o que o senhor não falou antes? Não queria incomodar com isso. Aí eu sei que ele falou alguma coisa, aquilo moveu meu coração, voltei para o quarto. Eu disse, Senhor, acho que não vai rolar. Me ajuda. E agora? Eu estou no quarto do hotel, gente, de repente parece que entrou assim a presença de Deus, sabe? Sabe quando o ar fica denso, pesado? E Deus me disse, meu filho, sou eu quem estou ungindo esse servo. E eu estou aqui contigo agora, para te ungir. Só que o que importa não é a unção que tu recebe hoje, é o que tu vai fazer amanhã com essa unção. Então não é uma oração que garante. Olha quanta gente orando ouvindo isso, gente. Não é a unção que a gente recebe aqui no corredor de fogo, que é maravilhosa. Realmente é a unção. Eu oro para que a unção que Deus tem operado na minha vida seja impartida, que é um termo usado, não compartilhado, mas impartida com todos vocês. Mas o que importa é o depois, que está aqui dentro disso. Essas pressões começam às vezes a nos sufocar, gente. E em vez de nós agirmos desta forma, nós começamos a nos mover dentro dessas pressões. Pressões e imposições que o mundo coloca. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, as pressões do mundo e as imposições do mundo não são maiores do que a unção que Deus coloca em nós. Você está me ouvindo? Diga amém. Então por isso que esse fortalecimento tem que ser diário, porque as pressões são diárias. Todos os dias o diabo vai tentar desviar você. Todos os dias o diabo vai tentar desviar você do foco. E quando a gente desvia do foco, gente, a gente começa a ver problema na esposa, a gente começa a ver problema no marido, começa a ver problema na igreja. Bem como o pastor Felipe pregou na semana passada, aquilo que antes era, meu Deus, como eu quero me mudar, eu quero morar lá junto com esse mover profético na Manancial. Aí chega aqui, a coisa vai normalizando, porque a gente vai vendo todo culto, é um monte de testemunho. Daqui a pouco já nem serve mais. Mas o problema não está no mover. É a pessoa que sem querer cedeu a pressões, imposições, questionamentos. Eu vou ser sincero para vocês, fica difícil até para mim acreditar que eles não estavam programando a gravidez, que talvez eles já estivessem grávidos. Agora eles não sabiam e Deus me mostrou. E se me mostrou, ou se não era para engravidar, e de fato Deus me deu uma palavra, e ali foi
houve um destravamento sobrenatural. A gente não sabe, tem coisa que a gente não sabe. Se eles já sabiam, se ela já estava grávida, se eles estavam desejando e disseram que não desejavam, que não estavam. Mas eu sei de uma coisa, amados, é como aquele texto do cego. Chegaram, questionaram ele, tá, mas esse aí não é Jesus, o carpinteiro, filho do José, o carpinteiro. E o cego disse o quê? Olha, não sei, cara, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. É isso que importa, o milagre tem acontecido, amados. Os milagres, as libertações. Não perca o foco, não perca o propósito que Deus colocou no seu coração por causa de qualquer coisa. Número 3, não esqueça da identidade que você tem em Deus. Não esqueça da identidade. Eu sei que a minha esposa ama esse assunto, ela é especialista nisso, da questão da nossa identidade para com Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você é um príncipe de Jesus, você é uma princesa do Senhor Jesus. Sabe, Deus te vê. Desculpa aí, tá, rapaziada? Os homens, logo vão retomar nossos cultos de homens, tá, gente? Amém? Logo. Homens, desculpa o que eu vou falar agora, mas Ele nos vê como as mulheres falam, como a menina dos seus olhos. Ele nos vê como a menina dos seus olhos, gente. Por mais machão que você seja, por isso que a gente é bem chorão também, né? Por mais truncado, Ele nos vê como a menina dos seus olhos. Sabe aquela princesinha que tem que cuidar dos gaviões? Fico imaginando quem tem menina em casa. Pastor Mateus, Aliube, quem mais tem menina em casa aí? Dani, quem mais? Eita, Jesus. Cara, Deus dê graça para vocês, cara. Porque menina é diferente, né? Menina é... Vem aqui, o trambolhão. Pode ser pequenininha assim, mas é trambolhão. Meninão, ali ó. Olha o carinho da pastora ali. Ali ó. É assim que faz carinho. Pega o cabelinho. Entenda a sua identidade em Deus. Entenda, receba, aceite a sua identidade em Deus. Deus ama você, Deus quer proteger você. Sabe, Deus quer guardar você, desde quando você levanta até quando você se deita. Enquanto você está dormindo, Deus está planejando para você, Deus está guardando você, Deus está construindo uma redoma, uma blindagem sobre a sua vida, a sua casa. Não aceite nenhuma outra palavra, não é verdade. Número 4, isso aqui é muito importante, gente. Não tente agradar a todos. Não tente agradar a todos, porque não é que nós não devemos, nós não conseguimos. Eu não penso assim, eu não tenho que agradar a todo mundo. Eu penso diferente. Eu gostaria de agradar a todo mundo, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Então tem vezes que você vai ter que permanecer naquilo que Deus me mandou fazer, meu amado. Tem vezes que você não vai conseguir agradar uma pessoa que você ama muito. Eu não estou falando de marido e mulher, amém, gente? Eu estou falando de um amigo, de uma amiga, de de uma sociedade que alguém quer fazer com você, mas você não foi chamado para aquilo. Não tente agradar a todos, porque na verdade, o que nós temos que fazer é agradar a Deus. Claro, isso não pode servir de pressuposto para a gente agora sair desagradando todo mundo. Não, tem que agradar a Deus. Não é assim, gente. Não vamos usar a palavra como uma mera conveniência para nos blindarmos, onde na verdade deveríamos estar sendo tratados e não blindados. Amém? Você está entendendo isso? Então não é usar, não, eu tenho que agradar a Deus e sair patrolando todo mundo, gente. E nem agora nós temos esse braço do ministério que é o discipulado. Gente, só que é o seguinte, todos os pastores, eles têm os seus trabalhos. Eu trabalho integral no ministério. Então, eu sei que às vezes eles têm que responder patrão. Eu não preciso responder patrão. Então eu sei que eles têm uma carga um pouco maior que a minha, por ter isso lá fora. E nós vínhamos num ritmo, sabe, quase todos os dias, com atendimento, com isso, com aquilo, com evento, com culto, com não sei o quê. Café da manhã no sábado. Teve sábado a gente ficar aqui 4, 5 horas juntos. Eu tive que pisar no freio um pouco. Eu disse, eu preciso pensar na família deles também. Mas eu não podia simplesmente patrolar eles. Não, nós temos que botar agora o discipulado e quem não vier porque está rebelde e também já está cortado. Não é assim, gente.
E eu vou dizer que eu vi isso muito nos bastidores. Isso não agrada a Deus. Não adianta a gente, não sei o que lá, o que conta é o que Deus nos mandou fazer. Não, o mais importante na igreja são as vidas, são as almas, são os corações. Não é o projeto. Diga comigo, na igreja, o que menos importa é o projeto. O que realmente importa é o propósito. Então não é o propósito do discipulado, não é o projeto do discipulado, não é o projeto disso, daquilo, daquele outro, é o propósito. Se o meu projeto desvia pessoas do propósito, esse projeto pode não ser nem de Deus. Porque às vezes é de Deus, mas é mal aplicado. Queridos, há mais de 20 anos atrás, tinha um movimento que estava vindo para as igrejas, que reunia o pessoal em grupos. Eu entendi que não era para todas as igrejas. Que não era. Só que eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos. Aí eu conversava com o pastor, os caras me tiravam para que eu não estava. Tu tem que entender a visão que Deus está dando para a igreja. Deus, olha que talvez Deus esteja dando para a visão para vocês. E teve um amigo meu, de uma das maiores denominações, antes, né? Que ele, sobrinho do presidente aqui, ele disse, não, cara, tu não está entendendo. Essa é a visão que Deus tem para a igreja hoje. E quem não se enquadrar está fora. Eu disse, cara, então eu estou fora. Porque eu não estou entendendo essa visão para Manancial. Nem tinha nome de Manancial na época. Nós temos que entender claramente o que Deus tem para nós, gente. Amém? E mesmo que talvez tenhamos que, sem querer desagradar alguém, a gente permanece naquilo que Deus mandou fazer e não desviamos nem para a direita nem para a esquerda. E número 5, já vou chamar a equipe de louvor, por favor. Revista-se todos os dias da armadura de Deus. Efésios 6:11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Gente, só tem uma, diga comigo, só tem uma coisa. Mais forte, só existe uma coisa que pode me blindar das ciladas do diabo. Diga bem forte, a armadura de Deus. E gente, não adianta querer pegar só um pedaço dela, não. Não, eu quero só espada. Vou dar-lhe de espada no capiroto. Não, tem que ter o escudo, tem que ter a couraça, tem que ter o capacete, tem que ter as sandálias. E obviamente a espada. Temos que nos revestir. Por isso Paulo disse aos Efésios, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, com a qual podereis ficar firmes contra as ciladas do diabo. As pressões, gente, que nós vivemos hoje, na verdade elas têm, e eu tenho explicado isso aqui, elas têm um plano espiritual por trás. Mas então quer dizer que tudo é o diabo? Não. Eu vou de novo, nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Esse problema que você está passando com o seu filho pode ter sido algumas questões de escolhas que ele mesmo tomou, que talvez ele não lhe obedeceu, mas daí eu venho, ou seja, é algo humano, mas daí eu venho no espiritual. Quem é que queria que ele não desobedecesse? Quem é que queria que ele imitasse ou fosse seu imitador? Diabo, Satanás, o primeiro rebelde, o primeiro desobediente. O diabo quer que nós entremos nisso. O diabo quer que nós sejamos não a imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Pai, mas a sua imagem e semelhança. Por isso ele quer que o homem peque. E não é que Deus se vinga quando eu peco. É que quando eu peco, é mais ou menos assim, Deus tem um guarda-chuva para me guardar. Se eu estou debaixo da obediência, eu estou debaixo do guarda-chuva. Se eu escolher, vou viver do jeito que eu quero. Deus não é Deus que tira o guarda-chuva. Não é Deus que diz assim, agora tu te lixa aí, João. Agora tu te lixa aí, Samuel. Agora tu te lixa aí, Sibeli. Não, Deus não faz isso. Deus fica batendo e dizendo, eis que estou à porta e bato. Quero entrar de volta. Quero cear contigo e tu comigo. Vamos caminhar junto. Deus fica o tempo todo nos chamando de volta, amados. Porque o diabo sabe que no momento que eu tiro a armadura, que eu saio do guarda-chuva, eu não consigo mais resistir às ciladas do diabo. Você entende essa palavra? Então, viver a vida de Deus em um mundo de pressões não é fácil, gente, mas é totalmente possível.
quando nos achegamos a Deus e buscamos nele o refúgio, a cobertura, a paz, a calma necessária para trabalharmos certos assuntos. Hoje Deus está aqui, vamos ficar de pé. Hoje Deus está aqui para fazer isso tudo em nossas vidas nessa manhã. Hoje Deus está aqui, amor, vem aqui por favor. Nós vamos orar, minha esposa vai orar agora, a pastora Sibeli vai orar, para abençoar você nesse sentido. Sabe que todas essas coisas e tudo que Deus colocar no coração dela, para que nós possamos verdadeiramente viver tudo que Deus tem para nós nessa vida com tantas pressões, amados, tantas pressões, mas Deus está aqui nesta manhã para nos abençoar, amém? Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor, e a pastora já vai estar orando, em nome de Jesus. Para você entrar, e eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Aleluia, aleluia, Senhor, Tu és santo e poderoso. Diga, Senhor, Tu és santo e poderoso. Obrigada pela Tua vida abundante. Obrigada por este lugar, Senhor, que Tu nos colocou, Pai. Senhor, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a sabedoria, Senhor, venha sobre a mente de cada um, Pai, neste momento, em nome de Jesus, Pai. O Teu conhecimento, a Tua sabedoria, Senhor, agindo abundantemente sobre os pensamentos, Pai. Que forte palavra, que forte alimento recebemos de Ti hoje, Senhor. O de que, Senhor, nós somos capacitados, Pai, a reconhecer as pressões, a reconhecer os pensamentos que não são os Teus pensamentos, Pai. E mais, temos o poder de prendê-los e levá-los até Ti, dizendo: estes não são os pensamentos do Senhor para mim. Senhor, que a consciência a respeito de prender os pensamentos, de tirá-los aqui da nossa mente e entregá-los a Ti, trocar contigo. Senhor, eu quero os Teus pensamentos sobre cada mente nesta manhã, Pai. Que cada mente aqui, Senhor, seja um terreno, Senhor, preparado, bom, Senhor, um solo precioso para receber os Teus pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Senhor, que o conhecimento a respeito de que Tu estás em nós, o Teu poder está em nós, para que nós possamos agir segundo os Teus pensamentos, viver segundo os Teus pensamentos, segundo a Tua vida preciosa em nós. Seja agora, Senhor, vem agora, Senhor, em forma de sabedoria, ou seja, de ação. Que cada um aqui receba a sabedoria de agir segundo o ensinamento que Tu nos trouxe nesta manhã, Senhor. Nós queremos Te engrandecer, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Senhor. Declarar o quanto Tu és santo, Pai, por toda a vida abundante que Tu trouxe sobre nós e que está sendo ativada na mente e no coração de cada um hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por cumprir esta obra tão preciosa, por nos colocar para dentro, por nos fazer parte desta seiva maravilhosa, onde podemos produzir a partir de Ti, da Tua vida. Senhor, que este rio, esta verdade, seja ação em cada um aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Nós oramos e Te engrandecemos e Te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém.
Amém, amados? Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Para que nós não desprezemos a história da igreja, que não iniciou na Europa, como podemos eventualmente pensar, mas na Etiópia. E que nós não desprezemos muitas afirmações que nós hoje fazemos, foram conclusões de estudiosos do passado, não considerando como lixo desprezível a história do cristianismo. Os irmãos, pode sentar, por favor. Deus fez nascer na história da igreja homens como João Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero, que é o autor da orientação sobre os filhos não só obedecerem, porque a honra vai além da obediência, como explicou tão bem o pastor Samuel, e não fica obrigando ninguém a estudar, mas ele é um estudioso. Também lembrando que Deus então fez nascer 100 anos antes João Hus, e quando estava para ser queimado na na fogueira, parece que os homens chamados carrascos dizem que eram bem bondosos, deixavam a pessoa falar algumas palavras antes de sapecá-lo. E quando então João Hus estava às portas de ser queimado, ele pediu a palavra e eles concederam. Ele era da Boêmia, depois mais tarde Tchecoslováquia, e ele era sacerdote católico, mas defendia mudanças que depois foram incrementadas por Martinho Lutero. Ele disse: hoje vocês matam um ganso, que é a tradução para o alemão, Hus é o ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus enviará um cisne, e a este não matareis. E não conseguiram matar Lutero, né? Por mais que quisessem, ele foi desterrado pelo império e expulso pela igreja, excomungado. Estou tentando achar o meu querido conselheiro Jeremias. Agora vi. E aí, Luísa. Meus queridos conselheiros e intercessores no início do ministério. Bem-vindos, amados. Muito honrosa a presença e a alegria da gente. E o Reinhard Bonnke é de origem luterana, como alguns de nós aqui somos, eu inclusive. Então Deus nos acompanhou na história. Aqui temos o Manuel e a Neuza, o Manuel Pedro e a Neuza, que por mais de 30 anos foram os organizadores e patrocinadores do ECC católico ali da São Francisco, na Parada 40. Também é muito honrosa a presença de vocês. Então Deus nos usou em locais diferentes. O Jeremias tem origem, a Heloísa tem origem na Assembleia de Deus. 30% de nós aqui, no mínimo, vieram da Assembleia de Deus. E de alguma forma, como mencionou o pastor Samuel, são processos de Deus, processos na história, processos eclesiásticos, processos congregacionais e processos pessoais, individuais, que Deus nos traz. E a Santa Ceia hoje, feita da forma que é feita aqui, e com base bíblica, vou ler os textos e oro a Deus que traga entendimento para cada um de nós, para que entendamos que se o nosso pecado é real, como de fato é, a nossa confissão terá que ser real também, e o perdão terá que ser real. Então nós não temos simbologismos no sacramento do altar ou na ordenança, como foi chamada depois mais tarde. Mas das raízes católicas
Também surgiu Calvino, que era um discípulo de Lutero, e mais tarde Arminio Jacobus, Menno Simons, na Holanda, e assim muitos reformadores nas regiões da terra. Nós somos muito agradecidos a Deus por tudo, em nome de Jesus. Então prestem atenção, e eu oro agora para que Deus nos ilumine. Pai, nos ilumina com Teu Santo Espírito, que é aquele que nos dá a revelação dos textos e que pode consolidá-los na nossa memória, para que nós, orientados por Tua Palavra, possamos cumprir e viver debaixo da orientação que o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua Palavra. Que assim seja hoje, em nome de Jesus. Então Jesus disse assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está em João, no capítulo 6. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é um texto que eu acabei de ler, que não é usado na igreja cristã, infelizmente. Mas esse que vou ler agora, em todas as igrejas evangélicas, é usado. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. E disse o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, que está presente na ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, considerando a realidade de cada um de nós, penso que todos compreendem bem isso. Nós não temos dignidade pessoal para participar da ceia do Senhor. Mas quando nós temos Cristo, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que está em Cristo passa a ser também nosso por herança, por designação do Senhor Deus Pai. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos fazer a nossa confissão de pecados. Quando fizermos a confissão, eu vou declarar vocês perdoados, com base no texto bíblico, onde Jesus, a Bíblia diz, soprou sobre os seus discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Se lhes retiverdes, lhes serão retidos. Amém? Então repita comigo: Senhor Deus, eu venho à tua presença, em nome de Jesus, para declarar que eu reconheço que tenho cometido pecados contra ti, por palavras, pensamentos e ações, pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Mas eu me arrependo dos meus pecados, e a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, com a fé que tu me destes, eu recebo o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Agora, vocês todos que fizeram essa confissão de pecados com sinceridade de coração e que têm o firme propósito de corrigir a vida, com auxílio de Deus e Espírito Santo, eu os declaro perdoados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Pai, nós recebemos os elementos para essa ceia, o pão e o fruto da videira, e o fazemos com Eucaristia, isto é, com ações de graças nos nossos corações. Também declaramos a nossa fé, e nós cremos firmemente, conforme a Tua palavra declara, que vamos receber invisível mas real, junto com o pão, o verdadeiro corpo de Jesus, do nosso Senhor, e juntamente com o fruto da videira, vamos receber invisível mas real, o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado e derramado para a remissão dos nossos pecados. Também consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora os irmãos, os obreiros vão distribuir a ceia do Senhor e vocês fiquem segurando até que eu faça a última leitura de Mateus 26, enquanto os irmãos louvam o Senhor. Os irmãos podem distribuir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, é somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Amém, amados? Todos receberam? É justo que se diga que todos são muito bem-vindos à mesa do Senhor. Vocês são convidados do Senhor. Nós somos os garçons, os servos que estamos servindo vocês, o corpo de Cristo. Então aqui nasce a Santa Ceia do Senhor, quando Jesus está registrado em Mateus 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Comamos e bebamos. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque há poucos dias o
pastor Felipe trouxe a palavra da tua agonia no jardim do Getsemane. E tu encarregaste os teus discípulos, Senhor, para que orassem, vigiassem, mas eles sucumbiram ao sono. E tu disseste: porque a minha alma está profundamente triste até a morte. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós temos experimentado isso. O nosso espírito, com letra minúscula, o espírito humano, nós temos vontade de fazer mais do que fazemos, mas sucumbimos muitas vezes na fraqueza da nossa carne. E só tu, Senhor Jesus, para nos acolher nas nossas fraquezas. Agradecemos, Pai, pela ceia, que nós chamamos a ceia do Senhor. Jesus amado, tu disseste: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. Então nós dizemos: Pai querido, guarda teus filhos e filhas que estamos aqui, em nome de Jesus, para dias abençoados, em que nós possamos ser bênçãos, Senhor. Bênçãos como muitos dos teus servos no passado foram e no decorrer da história, ajudando uns aos outros. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã? Você consegue aplaudir aí? Glória a Deus. O que eu falei nessa noite? Eu estou profetizando já. Glória a Deus, obrigado, pastor. Gente, eu quero só fazer uma ressalva aqui, por favor. Amanhã, às 6:30 da manhã, nós vamos estar iniciando mais uma campanha de oração, 21 dias de clamor por céus abertos. Nós vimos realmente um grande destravar de Deus na vida de muita gente. Foram muitos testemunhos. Eu creio em céus abertos sobre as nossas vidas. Então, 6:30 da manhã, 6:30 da noite, lá no meu canal, quero que você esteja junto comigo. Eu vou estar entrando em jejum. Eu tenho feito já um jejum específico, mas dessa vez eu vou cortar completamente o refrigerante, né? Eu não tomo refrigerante normal, tomava só o zero, nem isso eu vou tomar. Só compartilhando, caso você queira fazer: profeta, eu quero fazer do cafezinho, tira o cafezinho, alguma coisa, apresentar diante de Deus, né? Eu tenho um outro jejum, que esse eu não abro mão, mas eu estou incluindo mais esse. Então, 21 dias orando, 6:30 da manhã, 6:30 da noite, por céus abertos sobre as nossas vidas, amém? Quantos estão felizes nessa manhã? Levante as suas mãos, por favor. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, nós te adoramos no encerramento dessa reunião, por tua grande misericórdia, bondade, graça e fidelidade. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é o nosso alto refúgio, de quem recearemos? O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o sol da justiça. O Senhor é o nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pelo começo desse mês. Obrigado por este semestre. Obrigado pela tua graça e o teu favor que estão sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade. Renovamos nossa aliança contigo nessa manhã. Anunciamos a tua volta, Senhor, com esta santa ceia, e recebemos em nosso interior vida, em nosso corpo vida, em nossa alma vida, e o nosso espírito se fortalece cada vez mais, porque o Senhor é a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã, e aplaudimos a Jesus nessa hora. Aleluia. Queridos, então não esqueça, amanhã começa essa nova campanha, 6:30 da manhã, 6:30 da noite, céus abertos. Terça-feira, pastor Júnior Batista, vai ser uma noite poderosa aqui, meus irmãos. As nossas terça-feiras não são mole, hein? Faça um esforço, venha, vai ter uma cantina aqui te esperando, pode vir direto do serviço, não tem problema nenhum, tá bom? Queridos, terça-feira, 20 horas, não esqueça. Sábado que vem, culto do Agir, e no próximo domingo os mesmos horários. Amém, meus irmãos? Dê um abraço em quem estiver perto de você aí,
Dê uma paz do Senhor. Tenha um domingo abençoado, maravilhoso, na paz do Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. 19 horas nós vamos estar aqui, permitindo o Senhor. Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito com cada um de nós hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém.